Bem, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Valdilene Oliveira Martins, sou advogada criminalista aqui em Aracaju, Sergipe, e atuo especificamente na assistência jurídica de mulheres em situação de violência, violência doméstica e familiar, pelos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha. Todas essas lives que eu estou organizando estão sendo gravadas, editadas, e eu coloco no meu perfil do Face, e no Instagram eu coloco o link, né? Para quem quiser assistir, certo? Então, muito bem-vindas e muito bem-vindos. Gente, o Projeto Sororidade 2020 é esse aqui. É um projeto que objetiva entrevistar 17 mulheres com pretensões políticas partidárias de estados e cidades diferentes, com histórias diferentes, de partidos diferentes, de etnia diferente, de ideologias religiosas diferentes. Mulheres é uma salada, mas uma salada de mulheres que unidas por um só objetivo: a luta pelos direitos da mulher. E hoje a gente está deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, na quinta live. Hoje vai ser a quinta live, hoje a querida a ser entrevistada vai ser essa bonitona daqui, Tatiane, né? A nossa querida Tatiane Carmo, que é aqui da Ban, na cidade de Aquidaban, Sergipe. Tatiane Carmo. Né? Nós já tivemos, vou reprisar, para quem não assistiu, e volto a dizer, no meu Face estão todas as lives lá. Nós já tivemos aqui a querida Anice, foi dia 16. Já tive, pra você ver o naipe, viu, das meninas que estão chegando aqui. A bonitona da Laina. Já tivemos a queridíssima Luciana. Eu nem digo o sobrenome dela porque é complicado. É Boité, se não me engano. E hoje nós teremos a Tatiane. E com essas meninas todas, nós temos 3 perguntinhas básicas para fazer para elas, né? E qual foi o objetivo desse projeto? Vou dizer mais uma vez, que quem assistir qualquer uma das lives vai ver. É mostrar que a união de mulheres é possível sim. Nós não somos inimigas, nós podemos pensar diferente sim, entendeu? Quem ainda pensa, porque existe, tá? Milenarmente a gente foi ensinada de que mulher é inimiga de outra, que nós somos invejosas, que nós somos fofoqueiras, desunidas. Isso sempre foi ensinado. E a gente tem que desmistificar isso. E toda vez eu falo, a gente nasce sabendo o que é fraternidade. Mas a palavra sororidade é uma coisa que a gente veio conhecer 5 anos atrás, né? De 5 anos para cá. Então, a fraternidade, o prefixo frater, quer dizer irmãos, é o sentimento de irmandade, né? Entre irmãos, homens, né? E aí a gente conhece fraternidade, já antes de nascer a gente conhece o que é fraternidade. A gente usa a fraternidade universalmente. Fraternidade é lindo, né? Sororidade, que o prefixo é soro, irmã, né? A gente nem sequer ouve falar. Então a gente está dando ênfase a esse tema, sororidade. O que é sororidade? Sororidade é esse sentimento de irmandade entre mulheres. Não é passar a mão na cabeça de mulher que errou, é julgar menos as mulheres, é condenar menos as mulheres, é nos unirmos mais, é evitar a gente estar desmerecendo as mulheres, desfazendo, criticando as mulheres que agem, né, diferente da gente, ou que batem contra o sistema. As mulheres que o sistema diz que estão fora do padrão, quer seja fisicamente ou quer seja na conduta. E aí a gente tem que se unir, independente de quem nós somos, para a gente gritar aquele tradicional, né, foda-se bem alto, em coro. A gente vai fazer um coral para cantar essa palavrinha maravilhosa, que é um dos primeiros passos da autonomia, da liberdade da mulher, é ligar o foda-se no maior volume. Então, sororidade, a gente precisa aprender o que é, a gente precisa ler sobre o que é, a gente precisa falar, ensinar às nossas crianças o que é sororidade. Pegue mais leve para a mulher. A gente se cria passando pano para homem, canalha, mal de má índole, adúltero, né? Sabe que um cara tem um amante, vai a mulher bater na amante, vai a amante brigar com a mulher. Ai, pelo amor de Deus, gente. E aqui eu não estou querendo falar mal dos homens, né? Eu estou falando dos homens com O, homem e mi.
os protótipos mal acabados, que infelizmente a gente sabe que existem muitos, mas a gente não pode nivelar todos os homens por baixo. E aí a gente tem que separar o joio do trigo e eles também têm que nos ajudar a separar esse joio do trigo. E aí, gente, agora eu vou chamar a Tatiane, fazer o convite aqui para ela, que Tatiane é uma dessas entrevistadas. Considero todas as minhas entrevistadas mulheres vitoriosas. Todas, porque elas deram o primeiro passo. Quando a gente fala, eu não gosto da banalização que está tendo com a palavra empoderamento. Gente, empoderamento, no meu ponto de vista, se a gente for estudar e for ler, e no meu ponto de vista, o empoderamento, ele não pode ocorrer de forma isolada. Eu não posso ser uma mulher empoderada enquanto tem uma mulher lá subjugada. Eu não posso ser uma mulher autônoma, completamente livre, enquanto tem outra com os grilhões, né? Então, assim, o que a gente tem que entender aqui, o empoderamento, ele acontece de forma coletiva, mas ele só acontece de forma coletiva se houver mudança de comportamento. Se não houver mudança de comportamento e de pensamento, não existe empoderamento, não. Não confundam empoderamento feminino com autonomia financeira. Né? Não confunda, autonomia financeira é uma coisa, empoderamento feminino é outra, é uma coisa muito mais complexa. Um dos objetivos da gente criar esse projeto é para mostrar que tem mulheres que já se encorajaram. A primeira coisa que a gente tem que ensinar uma mulher é ela se encorajar. Porque encorajamento é individual. O encorajamento é o meu, é seu. Você pode ser uma mulher encorajada, eu posso ser uma mulher encorajada. Eu me encorajei para usar o meu cabelo como eu quero. Eu me encorajei para ser gorda a vida toda e mandar todo mundo se fuder. Eu me encorajei para falar palavrão, fazer o que eu quero. Eu me encorajei para ter um filho só. Vocês não sabem, até hoje eu ouço no meu ouvido: mulher, você só tem um filho, só tem um filho. Né? E as mulheres precisam se encorajar para dizer que se querem ou não casar, se querem ou não trabalhar fora, se querem ou não ser, né? São ou não, né? Iraí, tem uma participação masculina muito boa aqui. Os meninos são ótimos, os meninos, o lado bom, né? Os que o protótipo se formou e foi concluído, né? Os que viraram um homem de verdade. Porque tem uns que estão pelo meio do caminho ainda. E aí, gente, a gente tem que se empoderar para dizer: eu vou usar meu cabelo branco. Por exemplo, eu dei um tonalizante no meu cabelo, assim, para ficar um pouco claro, para esperar os brancos que vêm por aí, porque eu tenho o direito de envelhecer, certo? E eu não posso ficar proibida de usar meu cabelo branco. E a gente tem que se encorajar para dizer sim ao que a gente quer e não ao que a gente não quer. Porque nós vivemos numa sociedade machista, hipócrita, que critica o nosso não, né? Não aceita o nosso não, não reconhece, o termo é esse, não reconhece o nosso não. Quando a gente diz não a um homem, a gente é agredida, a gente é estuprada, a gente é morta. E quando a gente diz sim, a gente é safada, não presta. Então a sociedade que não ouve o meu não e que condena o meu sim. Sair com um cara a primeira vez, transei com ele a primeira vez. Não pode, que mulher, né? Não é para casar. Então, gente, nós temos que nos encorajar. E essas mulheres todas já passaram dessa fase, já se encorajaram. A política não se resume à política partidária. E eu volto a mostrar o folhetinho que eu criei há alguns anos atrás, que ele traz mais mulheres na política, participação e atuação. Não é necessário que seja política partidária, não é necessário que seja na linha de frente. Pode ser política partidária, mas pode não ser na linha de frente. Na primeira live nossa aqui, dia 14, primeira da série, nós tivemos uma participação especial de Ana Menezes, uma advogada da área eleitoral, que é uma área muito dominada pelos homens, uma mulher que tem mais de 20 anos aí, sabe fazer contas eleitorais, uma mulher fera, que participou, deu dicas, né, de participação da mulher, essa questão dos 30% que tem que ser observada. Porque quando diz que é 30% de gênero, não quer dizer que é 30% de mulheres, não, gente. Pode ser 30% de homens. Que tal a gente mudar isso? É 30% de gênero. Que tal a gente botar 70% de mulheres? E a gente tem que abraçar essa causa, votar mais mulheres. Ah, mas eu não voto em qualquer mulher. Eu só voto na mulher que me representa. Qualquer mulher me representa mais do que qualquer homem. Sabe por quê? Porque a gente elegeu tanto macho fuleiro, a gente elegeu tanto, né, tanta bucha, já passou pano para tanto lixo. Vamos agora investir um pouco nas mulheres? É isso que a gente tem que fazer. E aí, gente, esse folheto também tem outra parte aqui,
que a gente não quer tomar. Gente, toda vez eu digo, nós não queremos tomar o lugar dos homens, né? A gente tem que ocupar os lugares que são nossos por direito. Nós não queremos tomar o lugar dos homens, certo? Eles não são nossos inimigos. Não é guerra de sexo, não é inversão de soberania. Eles continuam nos lugares deles e nós começamos a ocupar os nossos. Então é isso aí, gente, olha. E aqui, o que é que as mulheres querem? As mulheres querem muitas coisas. O exercício da cidadania, independente do gênero, né? O aumento da representatividade, participação feminina, participação em entidades sociais. E a mulher pode participar em várias coisas, gente. Nos conselhos de classe, nos movimentos sociais, cargos de liderança, nas câmaras, nas assembleias, nas associações, na política, nas igrejas. E aí eu pergunto a vocês, que eu agora vou chamar a Tatiane. Nós fazemos políticas desde a hora que acordamos à hora que vamos dormir. E a gente não percebe isso e acha que política ainda é coisa de homem. Não é. E eu vou dizer a vocês, só para estimular o pensamento. Independente de religião, pense numa igreja aí. Agora pense nessa igreja sem as mulheres que a compõem. O que é que fica? Em termos de organização, de estrutura, em termos de tudo, de tudo. Tire as mulheres dessa igreja. Agora pense no sindicato. Qualquer sindicato, tira as mulheres desse sindicato, o que é que fica? Agora pense no conselho de classe. Tire as mulheres desse conselho de classe, o que é que fica? Agora pense no conselho de direito. Tire as mulheres desse conselho de direito. Então, gente, nós somos fundamentais, entendeu? Nós não somos melhores que os homens, mas a gente tem que ocupar o nosso lugar. A pauta do mundo está travada e nós estamos sendo chamadas para ocupar os nossos lugares, porque a gente tem que tocar o mundo e começar a tocar direito, que até agora, os homens me desculpem, mas eles erraram demais e estão precisando ficar um pouquinho sentados, observando, gente grande trabalhar. É nessa hora que a gente tem que entrar, certo? E bora lá, deixa eu ir atrás de Tatiana aqui. É aqui nas duas carinhas, Tatiana, já vou chamar ela aqui. A ilustre doutora, ilustríssima, Tatiane Carmo, estou esperando ela entrar e ela. Oi. Beleza! Tá ouvindo bem? Tudo certinho? Estou ouvindo, sim. Olha, Márcia está falando aqui, antes de você falar, isso para mim é empoderamento. Márcia, eu acho que o empoderamento é bom, isso é minha forma de pensar, não desmerecendo a sua. Para mim, o empoderamento é uma coisa muito mais ampla, sabe? Ele não pode o empoderamento acontecer em determinados lugares, em outros não. Com determinadas mulheres e outras não. Então, eu acho que o empoderamento ele só vem depois de uma mudança mesmo, cultural, de comportamento, de estrutura. Sabe? Não criticar mais uma mulher quando ela vai vestir tal roupa, não criticar uma mulher quando ela não quer casar, quando ela quer ter filho. A gente aprender a normalizar a liberdade da mulher. Isso eu acho que é empoderamento. Então, Tatiana, vamos lá. Primeiro eu quero que você se apresente tecnicamente falando, como é que eu digo assim, meu Deus, a qualificação profissional, né? Eu sou Tatiane Paupau. E depois eu vou querer que você diga, e essa Tatiane, advogada, beleza, tudo que você vai dizer aí? Quem é essa pessoa humana? Bora lá, responda essas perguntas. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação imensa fazer parte desse projeto. Eu sempre costumo dizer que as coisas na minha vida aconteceram na hora certa e de uma forma que eu nem imaginava. Tudo muito rápido e com a precisão que só com a mão de Deus e de igualdade, né? E eu acho essa é uma das coisas que eu levo comigo. Então, uma coisa engraçada que eu vou falar agora em relação ao meu nome é Tatiane Santos do Carmo. E eu uso hoje Tatiane Carmo exatamente puxando já desse impasse que Carmo, no sentido da família do meu pai, era só usada pelos homens. Então, eu já mostro aí que o Carmo eu uso, faço a diferença e venho fazendo a diferença e posso tanto quanto. Enfim, sou Tatiane Carmo, advogada, com muito orgulho, criminalista. Hoje, presidente da Comissão Estadual da Advogada Criminalista do Estado de Sergipe, pela Abracrim, representante da OAB aqui da Ban Sergipe. Hoje, estou pré-candidata, né, em Aquidaban, por mais uma vez, em relação à equidade de gênero, porque eu vi uma história e não gostei, mas vamos lá na frente, e essa foi minha decisão política, e de entrar no sentido da política também. Enfim, sou pós-graduada em processo penal e processo penal,
Administradora antes, mãe de 2 filhos, agora esperando o terceiro. Menino, Todos três? todos 3. E aqui todo Ah, mundo forra a cama, lava banheiro, lava prato. ótimo. Uma chance de criar homens autônomos, né? Uma contribuição Exatamente. muito relevante para o mundo. E eu acho engraçado que o meu mais velho, ele diz assim, não sei por que dizer que general é homem. Aqui você não faz, aqui você faz bem e representa, né? Que bom, viu? Que bom. É. Tatiane, agora eu vou fazer você a segunda pergunta. O que foi que fez você sentir essa necessidade de integrar o legislativo? O Então, na que foi que realidade, você que eu despertou sempre, isso? eu sempre falo que eu pratico a equidade desde quando eu era criança, né? Desde os meus 7 anos, que no interior, né? Principalmente em Aquidauana, o pessoal não batiza. Primeiro, para você fazer a primeira comunhão, você tem que batizar. E aí nisso eu não era Sim, batizada porque o tempo foi passando e eu não era batizada. E aí um certo coroinha disse para mim que eu fiz o curso de primeira comunhão toda. E quando chegou no dia, ele disse: Epa, agora vamos fazer a comunhão de quem é os batizados. E quem não for batizado, vai lá. Então eu pleiteei o meu direito, fui atrás como mulher, fui atrás do padre e disse: Epa, já que vai fazer a primeira comunhão, por que eu não posso me batizar no mesmo dia? E daí eu já vi que eu tinha esse diferencial na minha vida, em bater de frente. Já fui chamada de mulher macho, que não oh, gostava de homem, que o que você imaginar, mesmo, como diz minha amiga Márcia, andando sempre de salto alto, de escarpão colorido, porque eu faço o que eu tenho vontade. Enfim, a minha decisão de entrar na política foi exatamente essa, porque quando eu vim analisar a situação política de lá, da minha cidade, né, eram muito poucas mulheres. E aí eu já venho fazendo um trabalho, hoje faço praticamente em defesa dos idosos, porque eles sofrem muita prática abusiva na minha cidade. E aí daí eu vi que precisava mais, que teria que entrar na política para continuar essa história, esse cuidado com o idoso. E em relação à escolha da política, foi exatamente isso, porque um certo cidadão da minha cidade disse que ninguém faz política igual meu pai, principalmente uma mulher. Então foi por essa minha hum, decisão de entrar na política. pronto. Então, na realidade, você aceitou o desafio para provar o contrário, né? Exatamente. É É cuidado. muito bom. É Me diga uma cuidado, é. coisa, Tatiane, agora eu já vou lhe fazer uma pergunta antes da terceira. Quantas cadeiras tem na Câmara Municipal da sua 11. cidade? Quantas mulheres tem lá? Quantas, Hoje, se eu quantas não me, cadeiras ocupadas por mulheres? hoje, se eu não me engano, são 2. Não tenho certeza, mas eu acho que são 2. São Duas 2 hoje, vereadoras. 2. E quantas Isso. cadeiras ao total? 11. 11, reparem. É 11 cadeiras, quer dizer, menos de 20%. 11 cadeiras, duas mulheres. Aí quer dizer, poxa, gente, como é que a gente vai votar nossas pautas, né? Como? Exatamente. Como é que a gente vai Exatamente. apresentar? Porque nós temos pautas diferenciadas das pautas masculinas. É Exatamente. complicado. Então, a gente, Exatamente. representatividade importa demais. Me diga uma coisa, dessas duas vereadoras, tem alguma negra? Não. Nenhuma negra. Então, Mas eu acho que é é... uma. É uma não é. Não, acho. Não, mas a questão de ser negra se reconhece, né? Ainda tem esse Exatamente. detalhe. Porque, de repente, é negra na genética, mas não se reconhece. Né? Então, não Exatamente. adianta. Então, não adianta. Bom, Então, então, e, Tatiana, no, e no pode meu, falar. e lá em Aquidauana, eu vi essa necessidade, né, que, além de tudo, a política é uma política meio antiga. Eu acho que ela tem que trazer exatamente isso, o equilíbrio. Inclusive, um dos meus projetos é o pessoal do LGBT. Ô, Tatiana, só me tira uma dúvida. Você é candidata ao legislativo ou ao executivo? É vereadora, É o legislativo, né? Pronto. Não, eu legislativo, digo, será que nós temos dessas legislativo, mulheres aqui? legislativo. Do projeto de sororidade, nós temos mulheres que são candidatas pré-candidatas ao executivo também. Então, Fui Tatiane, convidada por um outro partido lá a ser candidata a Hum, vice-prefeita dele, mas eu achei que não era o momento certo. pois é, isso é bom. Esse senso é bom. Né? Tem uma pessoa falando aqui, deixa eu ver aqui. Ele falou com relação a você. Anthony, ele falou, parabéns, Ah, doutora Tatiana, candidata a prefeita na tentativa eita, de resguardo. Por isso que eu perguntei, eu fiquei em dúvida. Os é, interesses dos grupos vulneráveis. é um amigão.
Então, o interesse dos grupos vulneráveis, isso é muito importante. Essa união desse grupo de mulheres pelos direitos da mulher e, consequentemente, pelos grupos vulneráveis, porque quando você faz políticas públicas para a mulher negra, você tá assistindo crianças, pessoas com deficiência, né? Você está assistindo pessoas idosas, porque a Sim, mulher que está no suporte de tudo isso, quer queira, quer não, a nossa sociedade ainda deixa a mulher muito né, com essa sobrecarga. E aí eu vou sim, fazer sim, a terceira pergunta. Mas aí eu vou deixar você muito à vontade para voltar para o tema, sabe? Fique muito à vontade. A terceira pergunta é como é que você vê essa luta pela equidade de gênero? Como é que você vê ela? Como você sempre viu e como você vê agora, especialmente nesse momento que a gente está passando. E fique muito à vontade aí, mande brasa falando. então, eu costumo dizer, né, que eu cresci, já conheci meu pai idoso, né, meu pai já tinha cabelo branco quando eu nasci, então meu pai faleceu com 88 anos, então, uma educação completamente diferente, aonde não existia, né, a chamada equidade de gênero, né, que é a igualdade do direito, né, entre homens e mulheres. Isso. Então, eu necessariamente sempre lutei pelo meu espaço, que fosse na época que eu estava como administradora, que é a minha primeira formação, ou, ou hoje como advogada. Inclusive, já tirei advogado da mesa. Minha audiência de custódia, já levantei, já disse, pá, peraí, não, só porque ele disse, é porque eu vi que era uma advogada, sim, era uma advogada, mas você vai levantar porque o cliente é meu. Sinto muito por você, mas você vai levantar e eu vou fazer a minha audiência. Então, eu acho que, para mim, essa questão da equidade de gênero, hoje ela é mais adapta exatamente porque tem mais pessoas, mais mulheres abraçando, mais mulheres fortalecendo, Isso. mas já foi muito difícil. Já foi muito mais difícil, Olha, né? você falou uma coisa que adorei que você falou, porque as pessoas só dizem que as coisas estão piorando. Gente, pior já foi, quando a gente não Não, podia nem entrar na pior audiência já de foi. calça jeans, de calça Pior já foi. comprida, né? Então, assim, quando esse povo diz que o mundo está se acabando e tudo, eu digo, minha gente, você nunca estudou Não, história, nunca estudou história. Tatiana, eu queria até exatamente. dizer, você é minha colega duas vezes, eu também sou formada em administração. Minha primeira graduação foi em administração, é. Mas É. continue, vamos lá. Então, eu acho que não, estamos bem melhores. Essa questão, só em partes, eu acho que ainda é pouco, né? Que deveria ser metade, metade, 50-50, né? De qualquer cargo que fosse, ou salários iguais. Ele deveria ser já como um todo. Infelizmente, não existe, mas já conquistamos. Por isso que eu acho que é melhor, que a gente veio estar numa fase melhor. Exatamente por ter os 30% ser obrigação do partido. Porque, quer queira, quer não, o famoso tem que nos aturar. Pois é. Agora, então, já tem esse diferencial. Né? Então, eu acho que essa questão do piorar, não. Eu acredito que tenha melhorado e melhorado bastante. E eu vou fazer um comentário interessante, né, que às vezes a gente defende, né, os direitos, né, principalmente a doutora Valdilene, a senhora não, você, Você, por favor. exatamente porque, desculpa, exatamente porque existe uma coisa que é bem complicada. Eu peguei uma imagem no seu Facebook, onde tia denuncia a violência contra a mulher, e postei num determinado grupo, porque hoje eu atuo mais, e as redes sociais são mais vistas, num determinado grupo lá em Equidabã. E aí uma pessoa disse bem assim, denuncia e morre. Aí eu Então me fui bota até o nesse privado. grupo. Me bota Não, nesse grupo. na realidade, eu já pensei, vou lhe fazer o convite, vou lhe colocar nesse grupo. Ai. E achei muito engraçado, denuncia e morre, essa frase. E aí me deu vontade, eu fui até o privado dessa pessoa e disse assim, por que denuncia e morre? Ela disse, doutora, se ela me perguntou, não pode me chamar de Tati. Eu disse, imagine o que aconteceu, imagine a situação dessa pessoa, né, em ter o medo de denunciar. Né? Então, aí eu falei, o que está acontecendo? Você precisa Então, aí me deu ainda mais vontade de continuar. De que, inclusive, fortalecer lá, né, independente de eleição, Pois acho que é. é uma questão de cuidados e tudo, porque tem muita gente ainda que passa e não sabe. Aliás, gente nem que sabe que denuncia. Mulheres que nem sabem que denuncia. Então, foi Pois é. uma das minhas maiores vontades aí de seguir em relação a isso. Principalmente nessa questão dos idosos, né, das mulheres, da igualdade, o grupo do LGBT, os estupros, né, os estupros, e eu sempre digo, né, que independente
mulher que é mulher não fala da outra. Mulher que é mulher, ela chama para conversar. Ela fala que a união faz a força. E eu trago isso comigo. Isso e é de sempre. Eu até comecei falando do meu pai, né? Meu pai foi assassinado com 88 anos. E ele sempre dizia assim: você vai ser o que você quiser ser. Eu já corri mato, já fui pra Bom, vaquejada, tudo que eu tive vontade. Inclusive, ele até brincava, né? Que eu tenho um irmão bem próximo. Ele é de outubro, eu sou de julho. E nós fazemos 36 anos, a minha idade igual. Enquanto ele estava em casa, eu estava correndo vaquejada. Então, tipo, por isso que eu acredito e repito que hoje está melhor. Porque, além de tudo, hoje temos que ser respeitadas. Existem já as obrigações, né? Por exemplo, na questão partidária, principalmente, né? Que foi a colocada dos 30%. Né? E é. é esse cuidado que a gente tem que ter. Inclusive, como eu acabei de dizer, né? Antes de entrar, estava na reunião da presidência da Abracrim, e foi uma das coisas que a gente não temos que lutar como associação, e sim como mulheres criminalistas, mulheres que precisam de apoio, mulheres que precisam Isso. estar unidas, mulheres que o que precisar, né, estarmos juntas. Essa é uma luta diária. Uma luta diária. Então, gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todas as mulheres maravilhosas que estão aqui, em nome da professora Sônia Meire. Professora Sônia Meire, é uma honra ter a senhora aqui numa live nossa, porque quando a gente fala em mulher encorajada, né? Bota um exemplo aí, pode botar a professora Sônia Meire. E aos homens que estão aqui também presentes, eu quero agradecer, né, a presença de vocês, e eu acho que vocês têm que fazer isso mesmo. Ouvir as nossas falas. Iraê falou aí neste instante, a gente tem que combater as candidaturas laranjas, sem dúvida nenhuma, porque as candidaturas laranjas é uma parte, né, de falta de informação mesmo. As mulheres são usadas, aquelas bem que têm necessidade financeira, são literalmente compradas, né? Quem aqui, Lisângela falou o quê? Vai. Ah, Tati vai parir. Né? Então, as mulheres compradas literalmente porque precisam, as pessoas se utilizam da necessidade, da carência, né, para fazer essa candidatura laranja. E eu volto a dizer, gente, olha, os 30% que tem lá não é 30% de vaga para mulheres, não, é de gênero. De gênero. Pode vir a ser um dia 30% de homens, e eu luto por isso. Quem sabe? Né? E eu acho Exatamente. assim, nada é impossível, nada é impossível. A gente precisa entender que a gente pode. Por isso que eu parto do pressuposto que a gente tem que se encorajar primeiro antes de se empoderar. Porque para Exatamente. eu fazer com que as pessoas acreditem, eu primeiro tenho que acreditar. Né? Aí, Tatiana, você disse, eu vou provar que mulher faz política. Talvez melhor, com Exatamente. certeza. Não desmerecendo seu pai, mas a política que você vai fazer é melhor do que ele por conta da situação, da sua visão mais ampla, do seu esclarecimento maior. Então, Isso. assim, e sem contar que mulher, ela tem uma visão muito mais do todo, a mulher pensa mais do público, no conjunto, na família, mulher cuida de ascendente, mulher cuida de descendente. É uma visão, gente, eu estou falando via de regra, né? Toda regra tem exceção. Então a mulher ela tem uma visão mais da situação para resolver do que está pelo simples desejo de poder. Vocês observem que os países que estão se saindo melhor no combate do coronavírus são Isso, ia falar países sobre isso agora. comandados por mulher. Então, assim, eu Exatamente. não estou querendo dizer que nós somos melhores, mas nós somos, talvez seja até a convenção social, a construção, mas nós somos ensinadas a priorizar o todo, né? Mulher, é muito difícil ser uma mulher que se priorize. Apesar de que eu acho que a gente tem que se priorizar sim, a gente tem que ficar um pouco egoísta sim, tem que jogar um pouco essa carga fora, sabe? Ser burra de carga não tá dando mais, isso já tá sem, sabe? Já passou do momento da gente tirar essas cangas das costas da gente. Mas, Tatiana, por favor, continue aí essa visão sua. E, e Se você tem independente alguma coisa desenvolvida lá na sua cidade já, me conta aí. que fique bem claro, né, que também essa questão de você ser o que você quiser, ela vale muito a pena também, não só, independente de você ser solteiro ou que não dá certo, você precisa ter um bom Pronto. marido que lhe apoie, que é o meu caso. Então, no Pois meu, é. graças a Deus, agora sim, ainda que não fosse, seria a mesma coisa, eu continuaria com o meu projeto, eu continuaria falando, porque é o meu ser que é assim.
Independente, eu só tive a diferença, né, e o poder dele me apoiar. Mas se não fosse, seria, porque é de uma vontade. Exatamente por isso, É, porque mulher não pode. Por que mulher não pode? é, Pode sim. Ela pode o que ela quiser. E volto a dizer, né, voltando para o início, em relação à questão de que as coisas estão melhorando, né? Vou trazer até para uma coisa fútil, de uma certa forma, é a prova ontem do Big Brother. Uma mulher negra, né, adotada, médica, que ganhou 1,5 milhão. Então, graças a Deus, nós estamos indo para um caminho, um caminho que dá tempo. Nada não está perdido. Pior já foi. Pior já foi. justamente. Sem dúvida Entendeu? nenhuma. Então, eu E reforço suas palavras. Até um marido que não seja um imprestável. Pelo amor de Deus, gente. troca-se. De que vale você ter um imprestável do seu lado, entendeu? Para dizer que você tem um marido, pelo amor de Cristo. Né? Eu conheço muita mãe solo que é casada, que está com aquele imprestável dentro de casa, né? E para quê? Para quê? Então, ou você tem um parceiro, um porto seguro, um companheiro, um cara que divida as responsabilidades com você e que, sobretudo, quer ver você bem, ô minha amiga, pelo amor de Deus, E, né? e, vou, e, Antes vou, só. e vou além. Porque antigamente, né, as mulheres, elas, ainda, por exemplo, hoje, se uma mulher fosse candidatar e ela fosse divorciada, por Ave exemplo, Maria. ah, não, principalmente no interior, ah, não, você não, isso, pois eu sou divorciada, é o meu segundo casamento, tenho um filho do primeiro casamento, dois com o segundo, e faço a diferença. Eu sou advogada, sou administradora, eu tenho meus escritórios, tenho sócios, eu tenho um sócio que eu adoro, tenho uma sócia maravilhosa, também estamos sempre unidos e preservo isso, essa questão do direito de ser e poder. Porque, inclusive, É, uma coisa que eu posso deixar bem clara é que eu sou jovem advogada. Então, além de jovem isso. advogada, jovem advogada e criminalista, pior ainda. Entendeu? Então eu acho que a gente pode. Eu acho que é só Com querer. E, certeza. Sim, e sem fazer a contar, diferença. pronto. Você E falou uma fazer a, coisa agora. e fazer a diferença, porque assim como você faz a diferença, você consegue entrar onde você quiser, independente se Pois seja é. homem, igualitário. Eu jovem, né, recém-formada em administração, eu tive um cargo de chefia, aonde eu era chefe com 23 anos, com 22 anos, quase 23, e o meu, vamos dizer, subordinado era uma pessoa de quase 50. E ele não fazia nada do que Ele- queria. Até o dia de eu virar a gaveta dele no escritório, toda. Se você, eu estudei, estou aqui, você vai ter que fazer Pois exatamente é. o que eu acho que deve ser feito. Era o meu cargo, a minha função. Se eu cheguei, então, eu sempre digo e repito, é um lema que todas nós podemos, independente de cor. Infelizmente, tem essa questão, né, do racismo, mas querer é poder. A prova viva, né, eu tive essa, essa, essa prova ontem, né, de hoje, apesar de não acompanhar, mas só ver um pouco, em relação ao Big Brother, né, uma mulher negra, adotada, ganhou ontem, e aí, então, acho que é um degrau, um degrau de uma grande escada ainda, mas que pode ser ainda feito mais e sempre mais. Em relação ao que você me perguntou do projeto, eu hoje, né, junto com Sim. o pessoal que me apoia, graças a Deus eu tenho, inclusive aí, obrigada a todos pelos comentários bem legais aí. A gente, hoje o meu maior projeto vai ser exatamente formar uma casa de acolhimento. E principalmente que eu notei que tem muita gente lá que não denuncia as agressões. Que, Com que, certeza. que tem um medo, que eu acho assim, eu sabia que era difícil, mas eu não sabia que chega ao ponto de O silenciar, tanto, né? não, silenciar 100%, é silenciar 100%. Eu dei uma olhada em questão de processos de agressões, apesar de denúncias e tal, assim, fiz uma breve pesquisa lá, e não tem. Eu disse, meu Deus, ainda é aquela cultura do homem machista, aquele que Mas manda, é. E que ele Então, pode, né? Que ele exatamente, pode porque a mulher é dele, né? exatamente, A mulher é exatamente. dele. Tatiana, eu vou parar, lhe interromper um pouquinho, porque me pegar um gancho do que você falou aí. Outra coisa desafiadora para a gente, inclusive você, mais uma lista, na lista, você é advogada criminalista, nós somos advogada criminalista, né? Nossa, Porque a gente, quando entra na faculdade, tudo conspira para que mulher não entre nessa área.
Exatamente. né? A área criminal não é área de mulher. A área criminal não é área Exatamente. de mulher. Você vai para direito do trabalho, você vai para direito administrativo, você vai para tributário também não é área de mulher, né? Uma das áreas que eu sempre fui apaixonada por tributário, minha OAB eu fiz, né, em direito Eu fiz o tributário. tributário também. Foi, eu adoro direito tributário. E em 2004, você falou aí, você jovem, eu nem sei quantos anos eu tinha em 2004, já me esqueci. Em 2004, eu fui chefe de um setor de transporte na empresa que eu sou funcionária pública. E 2004 tem 16 anos, né? Eu nem sei, 55 menos 16. Alguém faz conta aí que advogado sabe fazer conta, não. Advogada Ah, não sabe não. fazer conta. Pode pular essa São parte. 39, né? 4 minutos. Pode pular essa parte. Então, eu com 39 anos, é 39 mesmo, é. Eu fui chefe do setor de transporte que tinham 33 transporte e vigilância. Eram 35 homens, todos mais velhos que eu. Todos. Então, assim, eu era a chefe de todos eles, chefe mesmo do transporte e da vigilância. E foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Porque as pessoas dizem, né, que trabalhar com mulher tem fofoca, que não sei o quê. Só diz isso quem nunca trabalhou com muitos Trabalho homens. com muitos homens. É, a pessoa, quando você vê a pessoa dizendo isso, minha amiga, você não sabe o que é Exatamente. trabalhar, não. Então, assim, Exatamente. foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Tenho amigos até hoje, desse tempo, porque foi difícil, foi. Mas, assim, você chega, você diz para você, por aqui você veio, né? Eu vim para fazer o que é Exatamente. certo, não vim para gravar ninguém. E pronto. Na hora que você precisa, você bate no ombro e dá um conselho e fala baixo. Na hora que você precisa, Exatamente. você bate na mesa e grita. Porque a gente tem que Exatamente. parar dessa frescura de que mulher não pode fazer isso, tem que de endurecer sem perder a ternura. Quem foi que disse essa frase? Eu sei quem foi. E ele disse para quem? Ele disse para mulher? Não. Ele disse para homem? Não. Disse para mulher. Então vamos parar de querer controlar a gente. Nós somos mulheres, nós temos que ser polivalentes. A gente tem que saber dar um beijo e um abraço quando precisar, falar baixo quando precisar e saber dar Exatamente. nossas voadoras quando for necessário. Exatamente. Entendeu? São as voadoras jurídicas, são as voadoras na resposta. A gente tem que ter a nossa resposta de acordo com o que a situação nos impõe. A gente tem que aprender a se defender. Né? Esse negócio de mulher florzinha, docinha, numa torre, Não. esperando vir o príncipe encantado, pelo amor de Deus, já foi. E E muitas nem que por... ficaram esperando o príncipe encantado no cavalo branco, né? Só veio o cavalo. Né? E nem Veio o por isso. cavalo e elas Exatamente. ficaram com o cavalo achando que era suficiente. E nem por isso não Então, precisa ser, e nem precisa ser de calça, não. Pode ser de saia e de salto. Sem problema pois nenhum. é. Pois não, Eu pode tenho, continuar, Tatiana, e vamos lá, com você eu tenho, mesmo eu aí. tenho até alguns amigos que até brincam, né? Que eles conversam determinados assuntos. Gente, você esqueceu que eu sou mulher? Me disse, não, você não conta. Você não conta. Ai, Não existe ai, isso, ai. você não conta, porque aí, diz assim, até uma vez eu critiquei um, né? Disse assim, você nasceu trocado, eu disse, engano seu. Eu sou essa Pois mulher é. aqui, essa mulher que tem vontade. Eu sou dona de casa, eu cozinho na minha casa. Agora, eu só Pois faço o que eu é. tenho vontade. Só faço o que eu tenho vontade. Mulher, eu fiz até muqueca nesse isolamento, nem me fale. Acompanhei e ri demais, viu? Agora eu, diferente de não, você é a melhor pessoa que existe. Eu tô até dizendo que eu acho que essa vontade, né, ela vai além, e você pode. Ela vai além do que você quer ser. Pois Ela é. ultrapassa. É a diferença de você se impor. Eu sempre falo que não é você só querer ser aquilo, é você se impor, que a sua vontade é determinada por aquilo. Entendeu? Então, Entendi. essa questão da política, eu não vim para deixar recado para ninguém, felizmente, em relação ao que eu fui, ao que eu vou ser, não. É uma questão de trabalho, principalmente, como eu acabei de dizer. Depois desse comentário, ainda me martelou mais ainda, em relação a por que não pode denunciar? E aí eu fui fazer uma análise lá mesmo, infelizmente, é um absurdo. Eles acham que são propriedades. Né? Eu até Mas é. brinco agora. Até brinco que foi chamada agora pela Caixa Econômica, né? Os invisíveis. Não são os invisíveis do espancamento. E isso vai mudar. O que depender de mim, Vai sim. Vai sim. independente de eleição ou não, de eleita ou não, eu vou batalhar por isso, porque eu acredito que mulher tem seu lugar, ela senta onde ela quiser, ela faz o que ela quiser, e pode ser o que ela quiser.
mãe, não ser mãe, cuidar dos filhos, como eu falei, né? Meu filho mais velho aqui disse que eu sou general. Então, exatamente, é, exatamente porque você sabe onde você quer chegar. Então, acho que todas nós unidas nessa questão a gente consegue, né? A, a, é, Sim, a sororidade, sem ela é dúvida. muito, foi a melhor coisa que trouxeram para o nosso vocabulário, para o nosso mundo, Justamente. para o Porque a gente nosso. não conhecia. Essa palavra tem Exatamente, 5 anos que a gente ouve falar. Eu falei exatamente. aqui logo no começo, a fraternidade a gente conhece há milênios, né? Que frater é o prefixo irmão, soro é o prefixo irmã. Então, olha, Flávia, me poupe, viu? Que ela disse que quando passar esse isolamento, que é vezes dotes. Acabou, minha filha, já foi. Esse século eu já fiz a comida toda que eu tenho que fazer na minha vida, me poupe. A Aurélia Mas estava falou que está bonito os pratos, mudando. viu? Estava bonito É, os pratos. mas é assim, uma vez na vida tudo bem. E aqui em casa, meu marido merece. Eu sou casada há 28 anos e esse é parceiro mesmo. Quem me conhece sabe, não precisa nem eu falar sobre ele. Né? Quem me conhece sabe que é verdade. 28 anos que a E, gente teve casado, tem um filho de e, e, 26. e trago para mim também, né? Hoje eu tenho 8 anos, né, de convivência com meu marido e digo assim, essa brincadeira, diz assim, Tati, e aí como é que ele aceita tudo isso? Eu disse, simples, tem uma simples resposta, tem. A gente troca, Pois é, né? é isso aí. Eu acho que é super válido, como eu falei, né? A vida é uma só, né? Pois é, justamente. Tem diversas religiões, mas a que você está vivendo é essa. Então, É, faça a pois é. diferença, faça o que você tem vontade, corra atrás dos seus sonhos, corra atrás do que você quer, da sua independência. Não, e eu não falo independência financeira, não, é independência de voz. Não se deixar calar. Isso, é por isso que eu falo que o empoderamento, a gente não pode confundir empoderamento com a independência financeira, né? Não. Porque às vezes a gente é independente financeiramente, a mulher é independente financeiramente, mas tem a dependência psicológica, social Isso. e toda uma estrutura contra ela. Todo mundo está adorando. Não teve uma das meninas que eu trouxe para falar aqui nesse projeto que todo mundo não se encantou, porque essas mulheres como você, como as outras que estão vindo aqui, precisam ser vistas para encorajar as outras. Porque se você pode, se as outras que já estiveram aqui e as outras que virão podem, qualquer uma que está nos assistindo também pode. Eu recebi uma mensagem, eu não sei quem é a pessoa, eu olhei a foto, mas no Instagram, naquele negócio de mensagem do Instagram, ela mandou um áudio para mim dizendo assim, que depois que viu uma live minha, tomou coragem para decidir a vida dela. Gente, para mim Que isso é melhor do maravilha. que você me dar um saco de dinheiro. Sabe? É uma coisa assim, é como você falou, Tati. Nós sabemos que isso vai mudar. O processo já começou, como a Aurélia acabou de falar aí. E eu ouso dizer, o processo já começou, ele é irreversível. Pode acontecer em alguns momentos alguns retrocessos, né? Porque Isso. acontece alguns retrocessos, mas o processo é irreversível e ele vai acontecer, quer seja por bem, quer seja por mal. E eu, você, as que estão aqui, a gente não pode ver. Mas as nossas filhas, a gente pode ser que a gente não veja, não alcance essa transformação. Mas nós vamos deixar nossa contribuição. Nossas filhas e nossas netas vão usufruir disso aí. É esse prazer que eu Exatamente. tenho. Uma coisa assim, hoje, Val, é minha primeira live, viu? É uma honra. E é. Não, estou superando a timidez, por incrível que pareça. Estou Veja que bom. superando a timidez. Não, já fui convidada para outros lives, acabo não participando, exatamente por isso. Mas eu disse que eu poderia fazer. Quando você lançou o projeto, você vê que eu fiz tudo que você disse, não, marcar, fazer, tudo eu vou fazer, vou divulgar. Então, exatamente por isso. Não pela questão política, inclusive, graças a Deus, eu convidei, tem aí um comentário bem legal aí, mulher guerreira e verdadeira, Tatiana, você como advogada, a luta pelos seus clientes, imagino como vereadora daqui da BAM vai ser melhor ainda, mulher Pois que é. gosta de ajudar as pessoas, e admiro muito. Então, eu escuto muito assim, você é a cópia do seu pai. Aí eu disse bem assim, ele me fez a versão feminina dele. Então, aí eu digo, essa é a diferença. Aí disse, por que você fala assim? Eu disse, porque eu ando de salto, amor. Eu gosto de bolsa, só não gosto de me maquiar, É. mas o resto eu faço nada, me E maquiar por por mais que você obrigação. pareça com ele, você é você. Exatamente, me Né? maquiar por obrigação, porque na realidade me arrumar toda mulher gosta, independente de qualquer coisa. Mas eu saio do jeito que eu tenho Mulher, não é vontade. verdade não, viu? Se arrumar todo o negócio. Não é verdade não, viu? Tem dias por mim eu andava o dia todo de Não, pijama. não, não.
Eu dei escova para aparecer na live, porque eu vou parir, né? Porque eu também não vou parecer um leão lá, né? Ele já tá bem Sei. próximo. Só por isso, né? E não era nem pro médico, era para a questão do bebê não ver, dizer assim, "Epa, essa é minha mãe, peraí, calma." Eita, que susto. Exatamente. Então, eu acredito muito que vai fazer essa diferença. Ainda vai fazer. Essa semana também aconteceu uma coisa engraçada, né? Porque eu sou oposição ao prefeito. Eu sou E oposição ao é. partido. Exatamente, ainda tem essa diferença, essa luta. E nisso, tem uma candidata no outro partido, que inclusive eu acabei esquecendo de convidar ela para a live, mas vou trazer ela para o projeto e é bem legal. Ela também é oposição. E aí, quando eu vi ela divulgando, e aí eu disse, meu Deus, eu acho que eu conheço essa pessoa. Aí fui lá, falei com ela, disse, você é fulana de tal? Ela disse, sou. Ela disse, amiga, eu fiquei tão feliz de saber que é você. Eu disse, eu fiquei tão feliz de saber que era você. E aí, independente de partido, eu acho que foi legal, assim, tanto esse reencontro, como na questão de partido, como na questão de oposição, como na questão de mulher. Inclusive saiu uma lista engraçada também lá dos eleitores e se esqueceram as mulheres. E a gente, nesse dia mesmo no grupo, a gente disse, epa, peraí, o que aconteceu aqui? Como assim? Não existe. Não, é porque está definido como. Você sabe quantas mulheres não tem aqui da BAN? Porque vai olhar lá a questão dos eleitores, por que não pode Pois ser é, elas que podem, por que não pode ser ela que pode eleger as mulheres? Entendeu? Então, justamente. por que que não pode, por que que a gente não pode fazer ela só porque ela é posição, eu não posso falar com ela? Como assim? Somos mulheres, Você já sororidade, pensou? gente. Sororidade, Pelo exatamente, amor de Deus. exatamente. E outra coisa, você se elege, ela se elege, vocês lá dentro, vocês vão enfrentar uma coisa muito maior e vocês vão ter que se unir, independente de ser oposição. Né? Exatamente, Vocês vão ter que se exatamente. unir porque o sistema é o maior inimigo que nós temos. O sistema do Isso. patriarcado e do machismo é o nosso maior inimigo. Eu só queria mencionar um pouquinho aqui, Noeli. Noeli, obrigada por você estar aqui. Ela disse que eu já ajudei muito ela e eu espero que ajude mais, né? E tem alguém que disse, eu não sei qual é a professora, é filosofia interativa. Ela disse que adora quando eu falo com as alunas dela, para eu pensar bem na minha candidatura. Bom, vamos ver. Né? Eu estou com um projeto aí que era para ter sido lançado, mas eu estou aguardando passar essa fase. E aí eu estou pensando nesse projeto mais do que em qualquer outra coisa. Mas quem sabe? Eu adoro política partidária, independente de ser na linha de frente ou não. Mas vamos aí. O que a gente pode fazer em qualquer campo, eu estou em qualquer lugar. Estou em qualquer lugar. Então, deixa eu ver aqui. Nós Exatamente. temos 8 minutos, 8 minutos, Tatiana. Então, eu quero que você fique muito à vontade para fazer suas considerações, falar alguma coisa. Não sei se tem alguma pergunta aqui. Gente, independente de qualquer coisa, antes de Tatiana falar, eu quero agradecer mais uma vez, dizer a vocês que quinta-feira, né? Hoje é terça. Quinta-feira nós teremos aqui a Renata de Castilho, maravilhosa, que é de Santa Catarina, que é outra que vai ser entrevistada aqui com a gente. E aí eu agradeço mais uma vez. Essa live vai ficar prontinha. Não, eu boto no meu Facebook. Todas as lives, desde a primeira, estão lá. Fiquei muito à vontade para assistir, né? Que ela é bem reduzida, eu tiro essas interações. E aí você fique bem à vontade, Tatiane, para fazer suas considerações nesses 7 minutos agora que faltam. E Eita, agradeço mais uma vez sua presença, viu? não, Muito obrigada mesmo. eu que agradeço o convite, como eu falei, essa vai ficar para a história, né? Porque é a minha primeira live, né? Inclusive, com os cuidados, assim, esse primordial de não politicagem foi maravilhoso, né? Unir mulheres de todos os estados, né? Fazer mulheres que tentam fazer, não, fazem a diferença, porque eu acho que todas nós, né, independente de área, independente de política, né, já temos um caminho trilhado, né? Só seguir e puxar as outras, né? Puxar, Justamente. que a gente tem como conseguir tudo, né? É só querer. Então, como eu falei, eu lhe agradeço demais o convite. Vou precisar de sua ajuda, você sabe disso, né? Até porque Ah, exatamente por essa colocação, né? Não que para mim a defesa da mulher seja já coisa eu como advogada hoje faço mais, mas já foi como pessoa, com amigas, já enfrentei algumas pessoas exatamente por isso, né, por causa dessa situação. E eu acho que igualdade. Eu acho que se a gente se tratar por igual, né, nós justamente. mulheres, eu acredito também que se, tipo assim, tem algum problema com alguma delas,
não fale pelas costas. Vá lá e pergunte, Isso. tente se entender, tente ver o As que pessoas se foi. ofendem, sabia? Quando a gente fala cara a cara, elas se Exato. ofendem. Eu acredito que a verdade, por mais que seja nua e crua, ela dói menos. Também Ela dói acho. menos. E eu acredito que se tiver esse cuidado, né, assim, de perguntar, de falar, de conversar, independente de ser amiga, não ser amiga, eu acho que quanto mais nos unirmos, mais fortes seremos. Muito mais. Né? Mulheres, e mulheres com homens também, que eu, graças a Deus, eu tenho Claro, muitos amigos os homens também. são nossos parceiros. Eu não quero viver Exatamente. nesse mundo de Amazônia, não. Eu quero eles aqui. Exatamente. Eu tenho um Exatamente. filho de 26 anos, né? Eu Exatamente. não quero. Os homens têm que ficar aqui, pelo amor de Deus, né? Nos poupe. Exatamente. Até porque, né? Então, eu acho, então, muito obrigada pelo convite. Eu estou só esperando a pandemia só não, né? Que agora é o nascimento do meu Francisco. Né? Eu tenho um Pedro, um Emerson Júnior e agora eu tenho um Francisco. Eu vou me resguardar essa final de pandemia, cuidar um pouco Claro, dele, mas logo, logo estou nativa. Na verdade, eu permaneço nativa, só fisicamente, né? Mas certo. no celular eu permaneço e com esse cuidado, porque assim, é um desejo meu ser mãe, eu amo os meus filhos, eu amo a minha família que eu construí, né? E com cuidado, sou aberta a todos os diálogos, as pessoas que querem chegar, conversar, como eu como jovem de advocacia, graças a Deus, tenho conseguido algumas conquistas, uma delas é, como eu disse, né, ser presidente da Abracrim, ser representante da OAB aqui da Uhum. BAN, então isso faz a diferença, porque eu costumo dizer que, bem claro, eu faço 2 anos de advocacia em setembro desse ano. Então, você É, querer fazer a diferença é uma coisa muito importante. é E outra, importante mesmo. lhe faz bem. Lhe faz bem. Você colocar para fora o que você tem vontade de fazer, lhe faz bem. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é, gente, independente, óbvio que equidade é a questão em relação aos gêneros, né, entre homens e mulheres. Mas eu acho que o principal ainda que a tão sonhada equidade de gênero, ela será conquistada com a sororidade. Se nós, Justo. eu acho que Isso. precisamos ainda batalhar pelo o nosso Isso. mulher, o nosso mulher. Primeiro aqui, porque cada vez que é, a sororidade ela é passada para frente, subimos 2 degraus na equidade. Entendeu? Então, Justamente. porque assim, mulheres fortalecidas, juntas, unidas, cores, raças, Isso. profissões, Tudo. É como eu leigas, disse, é uma salada de mulher gostosa. exatamente, exatamente. Então, uma Pois salada de é. mulher, exatamente. Mas o Maravilhosa de primor, mulheres, na realidade, eu até retiro o que eu disse, sabe? Mulheres maravilhosas, gostosas na inteligência, na maravilhosa. A gente roda vira, tenta melhorar, mas a gente roda vira cai nas armadilhas. Quando fala assim, né? É uma salada de mulher maravilhosa, inteligente, competente, proativa, que vai fazer a exatamente. diferença no mundo. Exa É isso aí. exatamente. E digo sempre que a questão, a sororidade, quando ela é praticada, subimos um degrau da equidade de gênero. Então, Val, É verdade. hoje é um prazer fazer. Eu acho que um dia eu vou parar, a gente vai conversar. Mas eu conversei com você antes mesmo de ser advogada. Eu tinha uma dúvida. Me parei no restaurante, você é muito simpática. Me atendeu, mas E não era foi. advogada. Foi. Então, eu queria tirar uma dúvida e você me respondeu antes, foi na questão de violência. E aí, isso tem ai meu Deus, uns 6 anos atrás. E eu nem lembro. Olha, nós só temos um minuto agora, viu? Nem se Nós só temos um preocupe, que minuto. hoje fazer parte desse mundo, do seu mundo, ser convidada para essa live, muito obrigada mesmo. Né? E as meninas aí daqui da banca que estão assistindo, muito É. obrigada. Pessoal, muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Enriquecedor o debate. Foi maravilhoso. Todo mundo aqui, ninguém vai sair daqui como chegou. Tatiane, muito Isso é, obrigada. Deus lhe dê um bom parto, né? Um bom amém, parto. Que muito obrigada. Francisco venha com toda a força, sabendo que todas as mulheres são iguais a ele. E que ele é igual a todo mundo, né? Com certeza. Né? Justamente. E que eu não acho ruim, não. Essa questão do meu filho aqui, mas eu pensar que eu sou general, tá ótimo. Não tem problema, Pois não. é. Porque ele sabe que a mulher, eu mando, né? Às vezes até meu marido brinca com ele alguma coisa. Ele, ei, papai, peraí, não, deixa eu pensar aqui com ela Pois é. primeiro, porque depois aí eu venho aqui que a sua parte é mais fácil. Então, Então, gente, um agradeço a beijo. todos, viu? Obrigada a Beijo, você, beijo Tatiane. Um mesmo. beijo, beijo.